Olá! A maioria das pessoas conhece o trabalho clínico dos psicólogos nos consultórios, que cuida dos mais diversos sofrimentos trazidos pelos pacientes e que geralmente tem o seu tempo indeterminado. Porém, tem uma modalidade da psicoterapia que não é conhecida por todos, que é a psicoterapia breve. A psicoterapia breve, ela se consiste num trabalho que a ênfase é o foco do motivo trazido pelo paciente e um tempo determinado, onde essas questões são conduzidas e olhadas de uma forma não tão abrangentes, mas que cuidam da demanda inicial e que transformam a vida desse paciente mesmo com um tempo mais reduzido. Para isso, nós convidamos a psicóloga e especialista em psicoterapia breve psicanalítica e pronto atendimento psicológico pela Unicamp, Gisele Gimenez Falcade Silveira Lara, que vai contar um pouquinho para a gente como que funciona e como se dá a psicoterapia breve. Olá, Gisele, tudo bem? Obrigada pela participação no nosso Desconstruindo de hoje. E eu queria que você iniciasse a nossa conversa contando um pouquinho para a gente o que é a psicoterapia breve e no que ela diverge da psicoterapia convencional. Oi, Patrícia, eu agradeço o convite, muito bom estar aqui. A psicoterapia breve, eu trabalho com a psicoterapia breve psicanalítica, com base psicanalítica. Ela difere da convencional porque ela tem um foco, ela tem um tempo determinado. Então, assim, enquanto a psicoterapia convencional você pode estender por anos, a psicoterapia breve você combina um tempo com o paciente, no mínimo 4 meses, no máximo 1 ano, e você vai trabalhar dentro deste tempo. Então, assim, é muito mais focada. A psicanálise muitas vezes trabalha com o uso do divã, a psicoterapia breve não, trabalha no face a face, né? Sempre é no face a face e tem um foco específico que é dado pelo paciente, tá? Então o paciente, por exemplo, me procura, a psicoterapia breve só pode ser usada em alguns casos específicos, não dá para todos os casos, tá? Então o paciente me procura com uma questão lá específica, vamos supor. Ele tem que decidir se ele vai fazer uma viagem de estudos para o exterior, por exemplo. Ele tem um tempo para decidir aquilo, dá para a gente trabalhar isso dentro desse tempo. Uma pessoa um homem, uma mulher que quer se separar do marido ou da esposa, quer decidir aquilo dentro de um determinado tempo, dá para trabalhar. Então tem que ter um foco na terapia. Aí a pessoa procura com uma determinada queixa, eu preciso resolver isso até o final do ano, né? Dá para trabalhar desta forma. Eu faço inicialmente 4 sessões, a gente vê o ritmo do trabalho e aí depois dessas 4 sessões iniciais, combina-se um tempo de atendimento que pode variar de 4 meses a 1 ano e a gente trabalha dentro desse tempo. A pessoa, o foco é dado principalmente pelo paciente, mas na psicanálise a tendência é ampliar sempre as questões, então o paciente traz a queixa e a gente vai sempre ampliar. Na psicoterapia breve não, a gente fica muito mais focado. E como que é feita a estruturação desse trabalho? É combinado com o paciente no início? Quanto tempo vai levar esse tratamento? Não, na 4ª sessão a gente combina e a gente já combina o tempo. E o tempo é determinado pelo paciente. É o paciente que decide em quanto tempo eu coloco para ele, né? Olha, vamos combinar então um tempo de 4 meses a 1 ano. Quanto você acha que você precisa para resolver essa questão? Aí o paciente fala lá, eu acho que até 8 meses. Aí a gente combina uma data de término do tratamento, né? E vamos trabalhar nesse tempo, sabendo que não vão se resolver todas as questões, sabendo que é extremamente focado, não vão se resolver todas as questões, vamos trabalhar aquela questão específica, né? Claro que se surgirem outras durante o processo, não é que a gente vai dizer, não vamos falar disso, porque a gente só pode falar daquilo que foi a sua queixa. Não, a gente pode ir falando do que for surgindo, mas não ampliando tanto como a gente amplia na psicanálise. Por isso que assim,
Na psicanálise, o uso do divã, ele facilita um pouco essa ampliação, esse aprofundamento, né? Na psicoterapia breve, não. A gente usa o face a face para focar mesmo. A psicoterapia breve, na abordagem psicanalítica, então ela existe, né? Dá para trabalhar na abordagem psicanalítica, só que num tempo mais reduzido, focando essa demanda, né, principal aí que o paciente traz. Isso, dá para trabalhar de acordo com a orientação psicanalítica, sim, né? Difere um pouco da psicanálise, porque a psicanálise sempre amplia e a gente foca, né? Mas dá para trabalhar. Outras abordagens também trabalham com psicoterapia breve, dentro das abordagens específicas. Por exemplo, a comportamental, eu acredito que deva trabalhar, a sistêmica trabalha, mas dentro das abordagens específicas também, né? Eu trabalho com a psicoterapia breve psicanalítica. Gisele, e quais os cuidados que devem ser tomados pelo terapeuta na psicoterapia breve? Manter o foco, não ampliar tanto, né? Dentro da psicanálise sempre a gente busca ampliar, aprofundar, e na psicoterapia breve não dá, né? Porque você não vai ter tempo, muitas vezes, para trabalhar aquilo. Então, é manter o foco, o face a face e ser fiel ao tempo. Geralmente, quando chega o final do tratamento, a tendência do paciente é querer continuar, né? Ah, não, mas eu estou gostando da terapia, eu acho que tem outras coisas para trabalhar. E o terapeuta não pode ceder a isso. Ele tem que realmente interromper. Aí o que a gente faz? Vamos supor, combinamos lá, 1 ano, combinamos, sei lá, 12 de setembro de 2017, vamos encerrar. Chega no dia 12 e nós vamos encerrar. Última sessão. Claro que você muda o dia da sessão, né? 12, 13, 14, enfim, mas encerramos. Aí, depois de 1 mês, a gente faz uma outra sessão de retorno. E aí, como é que foi? 1 mês, 2 meses. Como é que foi? Como é que você ficou aí sem terapia e tal? Se ainda assim o paciente quer continuar, a gente marca outra sessão para depois de 1 mês ou para depois de 2 meses. E aí vê como é que tá. Se realmente o paciente, não resolvi, quero retornar, tudo bem, pode retornar. Mas é importante dar esse tempo para o paciente viver aí, né, sem a terapia. Muitas vezes, depois dessa entrevista aí de 1 mês, 2 meses, o paciente percebe que não precisa continuar, que era muito mais uma angústia por conta de finalizar a terapia, de encerrar o vínculo, né, um medo de se sentir desamparado talvez. E aí muitas vezes ele não continua. Quando chega no final, então, desse tempo que é combinado, é feita uma avaliação junto com o paciente, se aquela busca inicial foi alcançada, como é que ele se organizou nesse tempo. Nesse retorno também é feita uma avaliação, ou é nesse final? Como é que funciona? E esse retorno sempre acontece ou só quando o paciente ainda tem a dúvida se ele quer continuar ou não? Não, no final, na última sessão, nas últimas sessões, é feito uma avaliação sim, né? E aí, como é que foi, o que você achou do processo, deu para resolver as questões, não deu para resolver as questões, como é que tá? Sempre é marcado um retorno, às vezes o paciente não vai, não volta, se esquece da sessão de retorno, né? E aí você entende que ele realmente finalizou o processo dessa forma, né? Mas sempre é marcado um retorno. E na última sessão, nas 2 últimas, na última, é feita essa avaliação e nessa sessão de retorno também é feita essa avaliação. Bom, e aí, como é que foi ficar um tempo sem terapia? Como é que foi, o que você achou mesmo do processo? Você mantém aí a sua opinião? Como é que foi ficar esse tempo sem terapia? Como é que tá? Como é que você está levando? É feito dessa forma. E Gisele, também pela sua experiência, né, a sua atuação, você também trabalha com um pronto atendimento psicológico, é isso?
O pronto atendimento é um atendimento único, em uma única sessão. Então, às vezes, a pessoa está assim, com uma angústia muito específica por conta de alguma questão, algum momento da vida, alguma coisa que está vivendo, e ela vem para uma única sessão, né? É interessante porque, assim, ao longo do meu tempo de trabalho, eu fui percebendo que às vezes as pessoas vinham uma sessão, diminuíam infinitamente a angústia e não voltavam mais, né? Só que aí, depois eu aprendi como é que a gente trabalha com o pronto atendimento, né? E agora eu trabalho, quando eu sinto que a questão é única, né? É muito emergencial, eu trabalho assim. O que é o pronto atendimento? É um pronto-socorro. Quando você está com uma dor de estômago, você vai para o pronto-socorro. Aí o médico te dá lá um analgésico, alguma coisa, você melhora, vai para casa, tá bom, sarei minha dor de estômago, não preciso procurar mais. Beleza. Não, eu tô com uma dor de estômago crônica. Ah, então tá, eu vou fazer um tratamento para minha dor de estômago, né? Então vamos pensar. O pronto atendimento é isso. O paciente vai lá falar das suas angústias, né? A gente não dá remédio nenhum, mas a gente ouve, acolhe, ajuda a entender o que está se passando, né? Devolve algumas coisas para o paciente, claro, né? Faz pensar e às vezes ele não volta mais. Ou às vezes depois de um tempo ele percebe, nossa, realmente, olha, aquela situação me ajudou muito, quero voltar, quero fazer um processo, quero, né? Investigar mais, sei lá. Legal, eu queria contar também um pouquinho para o pessoal que está assistindo a entrevista, né? Porque que eu pensei em trazer esse tema, né, para a entrevista de hoje. Eu achei muito interessante porque, assim, é um cuidado também com a saúde, né? É a saúde mental, não é a saúde física, que muitas vezes a gente, né, as pessoas aparentam, né, oferecem uma certa resistência quando estão com algumas questões de sofrimento psíquico, até de procurar uma ajuda psicológica, por pensar, né, como a gente falou lá atrás, que é um tempo muito longo, né, que vai ter todo aquele trabalho. Quando existem questões emergenciais, que a gente pode ter essa ajuda, sem precisar, né, fazer um acompanhamento por um tempo muito longo, para a gente poder se organizar internamente, né, refletir sobre as coisas que estão acontecendo, que caminhos tomar, e acho que desconstruir também um pouco dessa ideia de que o psicólogo também ele vai te propor um tratamento muito longo, que você não vai conseguir resolver aquilo tão de imediato, porque também tem a ver com esse tratamento de saúde, como quando a gente está mal fisicamente, a gente procura um pronto-socorro médico, né? Então, eu pensei bastante nessas informações também para contar um pouquinho para as pessoas, né, que a gente pode buscar uma ajuda psicológica momentânea, né, ali naquele momento mesmo mais emergencial. Então, acho muito interessante mesmo esse assunto da psicoterapia breve e também do pronto atendimento psicológico, né? Então, Patrícia, assim, né, como você estava falando da saúde física, né, as pessoas muitas vezes não percebem, não relacionam que a saúde física está extremamente ligada à saúde mental, né? Então, você está passando lá por um momento de vida super complicado, sei lá, perdeu o emprego, ou está num relacionamento complicado, isso tem que extravasar por algum lugar, né? Muitas vezes extravasa no corpo. Então, nossa, vamos voltar na dor de estômago, né? Tem uma dor de estômago constante. Peraí, o que está acontecendo com a sua vida? Claro, eu não vou descartar que existem questões físicas, mas o que também está acontecendo na tua vida que pode estar piorando, agravando a doença física, né? Então, eu acho que é importante buscar o equilíbrio físico e mental, né? E muitas vezes, realmente, as pessoas têm eu acho que um medo. Eu vou lá, o psicólogo não vai querer nunca mais que eu pare de fazer terapia. Não é assim, né? A nossa intenção é que a pessoa realmente consiga se desenvolver para conseguir caminhar sozinha, né? Para que ela cresça,
conseguir lidar, deixar de sofrer, ninguém nunca deixa, né? O sofrimento faz parte da vida, mas a gente pode lidar com ele da melhor forma, né? Então, a gente quer que os pacientes aprendam a lidar com o sofrimento, né? E vivam bem, tenham uma vida mais equilibrada, física e psiquicamente. Gisele, tem alguns lugares que são específicos de pronto atendimento psicológico para psicoterapia breve? Como que é a indicação? Não, tem algumas pessoas que trabalham, né, com isso. Então, acho que assim, é importante, se a pessoa tiver interesse, procurar investigar, pesquisar se o profissional trabalha com psicoterapia breve e se trabalha com pronto atendimento, né? Por que assim, todo mundo sabe fazer todo profissional sabe fazer uma sessão única? Todo profissional sabe. Quando você vai procurar um profissional, você vai fazer uma sessão, você tem que começar de algum jeito, né? Mas o pronto atendimento, vamos dizer assim, ele é muito mais intenso, ele é muito mais focado, então tem que ter um cuidado muito maior. Como a psicoterapia breve, ele também não pode abrir tantas questões, porque o paciente não vai voltar para você poder trabalhar aquilo. Pode até ser que volte daqui a um tempo, mas naquele momento não é o combinado do trabalho, né? Então, acho que é importante saber se o profissional trabalha, né, com a psicoterapia breve e com o pronto atendimento. Bom, Gisele, obrigada pela participação, né, por contar um pouquinho para a gente da psicoterapia breve, do pronto atendimento psicológico. São informações ricas, né, que muitas vezes a gente não sabe, até as pessoas da própria área da psicologia às vezes não conhecem, né. Espero que você possa voltar outras vezes também com mais informações e a gente se vê em breve. Tá bom, eu agradeço mais uma vez o convite. Muito bom estar aqui, muito bom falar da psicoterapia breve e poder divulgar um pouquinho.